Olá, gente, tudo bem? Já falamos sobre o capítulo de circunferência, não é mesmo? Nós já falamos sobre circunferência, porém a gente ficou de voltar e fazer alguns exercícios, né? Então a gente tem que lembrar aí os elementos que a circunferência tem, né? O centro, o raio, o diâmetro, a corda, né? Lembrar que o diâmetro também é uma corda e que o diâmetro é equivalente a 2 vezes o raio, ó. São coisas que a gente usa bastante, tá? E aí, o setor circular, que é um pedaço, o pedaço de pizza, lembra? A coroa circular, que é tipo pudim, o donuts, né? Essas questões aí. O arco, que é quando você marca um setor ali, e aí você tem o arco é essa medida aqui, ó. Como se você pegasse um barbante e medisse daqui até aqui e depois esticasse esse barbante, né? Tem um ângulo central, tem um ângulo menor, o arco menor e o arco maior, tá? Geralmente ele sempre se refere ao arco menor. Se ele estiver considerando o arco maior, ele vai falar considerando o arco maior, tá? Se ele não falar nada, é porque ele está considerando o arco menor mesmo. Até aqui tudo bem, né? Além disso, a gente sabe que tem ali a parte da circunferência. A gente consegue também, a prof já falou para vocês, a diferença entre circunferência e círculo, né? O círculo é a cobertura e não só o contorno. A circunferência seria só o contorno, tá bom? Então, a gente tem essa diferença. Circunferência é só o contorno. Círculo é quando você tem o preenchimento dessa circunferência. Então, o perímetro você acha de circunferência. A área você acha do círculo, tá? Que daí você faz a cobertura dessa imagem aqui, ó. Ok? Aqui a gente já vê o que a gente tem que fazer. Nananã, já fez, ó. A gente já fez, inclusive, né? A ideia é como que a gente vai calcular o comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência, ela depende do raio ou do diâmetro, lógico, né? Se você tiver o diâmetro, divide por 2 e você vai achar o comprimento. Na verdade, nem precisa, você vai ver que você vai entender. A gente já falou sobre a história, né, dessa fórmula aí, de como eles encontraram, mas o que a gente precisa lembrar é disso, que o comprimento de uma circunferência ou é 2πr ou, vou colocar aqui, ó, ou se você tem o diâmetro, você pode fazer assim, ó, d vezes π. Tá? Você pode fazer d vezes π, se ele te der o diâmetro. Porque o π é o mesmo. Agora, o diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Então, se ele te der o diâmetro, você não precisa dividir por 2 para depois multiplicar por 2 novamente. Então, se ele te der o diâmetro, você faz d vezes π. Se ele te der o raio, você faz 2πr, tá? Ok? Então, é aquela historinha lá do cachupiri, né? Cachupiri. Ou, se ele te der o diâmetro, você faz π vezes d, ou d vezes π. Tá bom? Daí você acha o comprimento da circunferência. Ok? Tem o GeoGebra lá que a gente falou. Aí vamos para as atividades, tá? Das atividades você vai ter que saber cada uma dessas definições de raio, diâmetro, corda, arco, ângulo central, coroa, setor circular. Tudo isso tem que estar na nossa cabecinha, né? Então, toda vez que a gente vai para o final do capítulo, tem as atividades finais, né? E aqui tem a síntese, ó. Aqui tá tudo que a gente precisa. Tá vendo? Né?
segmento que a gente precisa. Faltou uma coroa circular aqui. Tudo bem. Então, baseado nisso, a gente vai resolver alguns exercícios, tá? Então, por exemplo, o exercício número 1. O professor André desenhou uma circunferência na lousa para seus alunos. Observe-a com bastante atenção e complete as lacunas, escrevendo seus respectivos nomes. Então a gente vai ter que preencher com raio, diâmetro e corda, que são aqueles elementos lá, né? Então, o nome que damos é o segmento AC. Então, o segmento AC é o segmento que está aqui em vermelho, que vai do A até o C, ou seja, sai da borda e encosta no centro. O segmento que sai na borda e encosta no centro é o quê? É o raio. Concorda? Opa. É o raio. Chamamos o segmento de reta EB, ou seja, que sai de uma borda, passa pelo centro e vai até outra borda, né? Esse segmento, ele é uma corda, tá? Ele é uma corda. E também tem um nome específico para ele. Ele é equivalente a 2 raios. E ele é chamado de quê? Quem lembra? Muito bem. Alguém falou aqui no meu ouvido. Meu ponto. O diâmetro, tá? Então, o EB é o diâmetro também. Diâmetro. E tananã é o nome que damos ao segmento DF. O que é o tananã? DF, quem é DF? DF é a corda, tá? DF é uma corda. Obrigado, Marcelo. Marcelo, deixa eu só fazer um. Vou te mandar no WhatsApp pra não. Sim, faça um papelzinho lá, põe na pastinha. Fechou então, obrigadão. Beleza, então, gente. Isso tá entendido? Raio sai da borda, vai até o centro. Diâmetro sai da borda, passa pelo centro e vai até a outra borda, tá? E corda, ela sai de uma borda e tem que encostar na outra borda. Não necessariamente precisa passar pelo centro, tá bom? Ainda bem que a gente tá distante. Uma outra que eu quero fazer. Sim. Essas 6 aqui, ó. Um corredor de atletismo está treinando em uma pista circular que tem 20 metros de raio, tá? 20 metros de raio. Quantos metros o corredor dará se realizar a volta completa? Então, vamos lá. Comprimento igual a 2 vezes π vezes raio, certo? 2 vezes π vezes raio. Então, 2 vezes π, 3,14, dá quanto? 6,28, certo? 6,28 vezes o 20, 125,6 metros, né? Então, é isso que vai acontecer. Quantos metros o corredor vai percorrer se ele realizar 10 voltas? Então, eu tenho que fazer 10 vezes. 10 vezes isso. 10 vezes isso. 10 vezes 125,6. 10 vezes. Então, vai dar 1.256 metros. Tá? Quantas voltas o corredor dará se percorrer 3.140 metros? Agora ele dá quantos metros, né? Então, 3.140. Aí você divide por 125,6. Porque daí você vai saber quantas voltas ele deu.
Olha lá, 25 voltas, tá? 25 voltas. Ok? Então, aqui a gente faz uma divisão. O que eu quero mostrar? O que você faz? Lá, 2 vezes π vezes r para achar o valor de uma volta. Se ele quer saber quantos metros ele vai correr dando mais voltas, você multiplica. Agora, se ele te diz que ele andou determinada quantidade de metros e quer saber quantas voltas deu, você divide. Tá? Então, se eu quero saber quantos metros eu vou fazer no total, eu multiplico o número de voltas pelo tamanho de uma volta. Se eu tenho a quantidade que eu percorri, eu divido essa quantidade pelo valor de uma volta. E daí eu vou ter quantas voltas eu dei, tá bom? Então, esse é o modelo de exercício que eu queria que vocês soubessem. Os outros a prof vai marcar para vocês fazerem. E aí a gente conversa no chat, tá bom?